Ok. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e vamos aqui seguir com o nosso projeto, com o nosso estudo sobre sintaxe. E quero deixar claro que falamos a primeira parte da sintaxe e aqui nós utilizaremos este espaço para falar da segunda parte da sintaxe. É bem rápido, bem tranquilo, mas eu queria que você prestasse atenção, porque depois enviarei atividades referentes a estes assuntos que trataremos aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. E ao compartilhar a tela, deixa eu ver se não tem nada na frente aqui para poder não atrapalhar. Mas nós iniciamos sobre a sintaxe. Lá na frente, nós vimos a ideia dos termos essenciais da oração, que são sujeitos e predicados. Hoje, o nosso foco vai estar nos termos integrantes, que temos complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva, sendo que o agente da passiva nós vimos lá nos verbos, nas vozes verbais, né, na voz passiva, que tem semelhanças. O termo acessório, ou os termos acessórios, que nós temos a adjunta de nominal, a adjunta adverbial e aposto, e o termo isolado, que é o vocativo, que nós vamos trabalhar hoje também. Esse aqui eu estou passando porque nós já vimos tudo isso aqui e eu queria que a gente pensasse um pouco sobre os termos acessórios, né? Nós vimos a questão do predicado verbal, predicado nominal. O predicado verbal é quando você tem um sujeito, um verbo que pratica ação, um sujeito praticando a ação, um verbo de ação. E o predicado nominal é quando o verbo não é de ação, o verbo é de ligação. Deixa eu só passar aqui para a gente relembrar, aqui no predicado nominal, que é uma coisa que é bem interessante. Eu acredito que eu falei na última aula, no último vídeo, deixa eu pegar aqui o ponteiro, a caneta, mas quando perguntarem, se perguntar na prova alguma atividade ou coisa parecida sobre o predicado, o núcleo do sujeito é o substantivo, é o nome, ou pode ser também um pronome pessoal. Mas e o núcleo do predicado? O núcleo do predicado, se o predicado for verbal, o núcleo vai ser o verbo. Se o predicado for nominal, o núcleo vai ser o complemento, vai ser a característica, o estado, como é o caso aqui. Você tem aqui esta frase: aquela mulher é muito estranha. Então você tem aqui o verbo, separa logo o verbo. Esse verbo não é ação. Se o verbo não é ação, logo você tem um verbo de ligação. O que vem depois do verbo de ligação vai ser chamado de predicado nominal. Ok? E o núcleo do predicado nominal vai ser a característica e não o verbo. Se você tem um verbo de ação, o núcleo vai ser o verbo. Se você tem um verbo de ligação, o nome, o núcleo vai ser o nome e não o seu verbo em si. Quem meio embolou aqui, mas chegou uma mensagem aqui no celular, eu vou tirar o celular daqui de perto. Tá bom? Vamos lá. Outro exemplo. Todos estavam ansiosos. Aí você vai lá e vê o verbo. Esse verbo aqui está, o verbo estavam, não é uma ação, porque depois dele vem uma característica. Logo, você tem um verbo de ligação. O que vem depois do verbo de ligação é um predicado nominal. Okay? E o núcleo do predicado nominal seria o nome. Então, é assim que faz a análise sintática. Bom, esses são os verbos mais comuns, né? Os verbos de ligação que correspondem aqui, estes verbos aqui, são predicados nominais, porque eles possuem característica. Bom, passando aqui, nós vimos também uma outra coisa que é bem interessante, que pode ser que cobrem lá para vocês,
você tem aqui uma frase: esta comida está insossa. Você sabe que isso aqui é um verbo de ligação. Insossa, você tem um predicado chamado de predicado nominal. Todo predicado nominal vai ser chamado de predicativo do sujeito, tá bom? Não é predicado, é predicativo do sujeito. Então, se o predicado é nominal, você tem um predicativo do sujeito. Se você tem um predicado verbal, vai ser predicativo do objeto, porque vai ser um objeto direto ou indireto, conforme tem no vídeo anterior. Tá bom? Enfim, passando agora essa fase dos predicados, nós vamos adentrar agora nos outros termos. Nós já vimos aqui os termos essenciais, que vai ser o sujeito e o predicado. Agora nós vamos adentrar nos integrantes, nos acessórios e nos vocativos, bem rapidamente, bem simples aí, para não tomar muito tempo da vida de vocês. E aqui o foco é você responder questões para concurso, ok? Então vamos lá. Termos acessórios, aqui é onde causa muita briga, muita polêmica. Adjunto adnominal com complemento nominal, mas aqui vai ficar claro para vocês agora. Olha só, o que é um adjunto adnominal? Aqui está uma definição e vamos explicar a partir dessa definição. Ó, refere a um substantivo com função de caracterizá-lo. Preste atenção nisso. As palavras que funcionam como adjunto adnominal sempre concordam em gênero e número com o sujeito a que se refere. Olha só, logo no início das nossas aulas eu falei para vocês que a morfologia se divide em duas partes, certo? As partes que vão estar ligadas ao substantivo e as partes que vão estar ligadas ao verbo. Quando chega na análise sintática, isso vai fazer muito sentido. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, artigo, você tem numeral, você tem o pronome e você tem o adjetivo. Vou colocar aqui em cima. Adjetivo, certo? E você tem o substantivo, obviamente. Então, o substantivo vai estar relacionado com estes quatro termos: o adjetivo, o artigo numeral e o pronome. Ou seja, você tem expressões que estão adjunto do nome, ok? Por isso que é chamado de adjunto adnominal. Você tem aqui essa frase, ó, aqueles dois meninos estudiosos saíram. Então você tem aqui, você identifica o substantivo. Qual é o substantivo? Meninos. Logo vai ser o núcleo do sujeito. O que é que vai estar ligado ao menino? Ou quais são os termos que estarão ligados ao menino? Você tem aqui, ó, aqueles dois estudiosos. Aqueles é um pronome demonstrativo. Então você tem aqui, ó, pronome. Dois vai ser chamado de numeral. Estudiosos vai ser chamado de adjetivos. Estes termos vão estar ligados ao nome, logo são adjuntos adnominais. Então preste atenção agora. O que é um adjunto adnominal? Se na frase você tem um adjetivo, um artigo, um numeral e um pronome, eles vão estar acompanhando o substantivo, ligados ao substantivo. Logo, eles vão ser considerados adjuntos adnominais. Só destaca o substantivo. Pegou o substantivo? O que é que está acompanhando o substantivo? É um artigo? É um adjetivo? É um numeral? É um pronome? Eles vão ser chamados de adjuntos adnominais no texto, na frase. Ok? Vamos ver agora como ficaria a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? Então vamos lá. Você tem aqui, ó, se o adjunto adnominal vão estar ou vai estar ligado ao nome, que foram aqueles termos que eu falei para vocês, adjetivo, artigo,
numeral e pronome, todos vão ser considerados adjunta nominal, vão acompanhar o substantivo. Logo, o complemento nominal vai ser aquele termo introduzido por preposição quando estiver ligado ao adjetivo ou advérbio, ou seja, não vai estar ligado ao substantivo. Vai ser um termo que vai complementar o adjetivo ou advérbio, e não o nome. Não confundam isso. Então vamos lá. Era favorável ao divórcio. Não tem substantivo na frase. Se não tem substantivo na frase, você faz pergunta ao complemento. Era favorável. Favorável ao quê? Ao divórcio. Então você tem isso como um complemento nominal. Depois, favoravelmente, depois de depor, ao réu. Então você tem aqui ao réu um complemento nominal, porque você faz uma pergunta ao complemento, uma pergunta ao adjetivo ou ao advérbio. É um termo introduzido por preposição e está ligado a um adjetivo ou um advérbio. Não vai estar ligado a um substantivo. Cuidado, porque quando você vê aqui, era favorável, você, pô, isso aqui é um adjetivo. Aí você acha que é uma adjunta nominal. Não, o que vai ser adjunta nominal é se o adjetivo estiver ligado ao substantivo. Porque aqui não está ligado a nenhum substantivo. Certo? Vai estar ligado ao verbo. Se está ligado ao verbo, vai ter uma característica, obviamente. Mas o que importa para a gente é o que vem depois, que é um complemento nominal. Você, sabendo identificar o adjunto nominal, você sabe que os termos que estiverem ligados ao adjetivo ou advérbio vão ser considerados complementos nominais. Tá bom? Aqui é outra questão também, mais explicação. Mas vamos lá. Vencida essa etapa e essa crise da diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, nós temos um outro termo acessório, que é chamado de adjunta adverbial. O que é uma adjunta adverbial? Na morfologia, nós temos o advérbio. Qual a função do advérbio? A função do advérbio é modificar a ação do verbo, ou até de um outro advérbio, ou até de um próprio adjetivo. Ele modifica a ação. Se ele modifica a ação, ele é um advérbio. Isso na morfologia. Na análise sintática vai ter a mesma função, só muda o nome. Se pedir para vocês analisarem a frase sintaticamente, adjunta nominal. Se pedir para analisar a frase morfologicamente, vai ser um advérbio, vai ter a mesma coisa. Olha aqui o exemplo. O professor ensinou bem. Então você tem aqui, ó, sujeito e verbo. Aqui está modificando, que é o complemento, sujeito, verbo e complemento. Esse complemento aqui é chamado de adjunto adverbial. Por quê? Porque está modificando a ação do verbo. Na análise sintática, isso é chamado de adjunto adverbial. Os estudantes leram o livro na biblioteca. Aí você tem aqui um adjunto adverbial de lugar. Mesma coisa do advérbio, porque eu poderia ler assim, ó, os estudantes leram o livro. Ok, faria sentido completo, já teria um sentido completo, mas quando você colocou aqui na biblioteca, mudou. Poderia ter lido o livro no ônibus, poderia ter lido o livro em casa, poderia ter lido o livro na praia, mas ele leu um livro na biblioteca. Então, modificou aqui o lugar, o local. Então, você tem uma adjunta adverbial de lugar, que é a mesma coisa. A mesma coisa aqui, ó. Lindalva é muito bonita. Ela não é bonita, ela é muito bonita. Natália fala muito bem, ok? Então está intensificando aqui o adjunto adverbial. Vai ser a mesma coisa do advérbio, só que muda o nome, a nomenclatura. Vai ser advérbio se for morfologia, vai ser adjunto adverbial se for análise sintática. Pois bem, temos aqui os termos acessórios também, que é chamado de aposto. O que é um aposto? Vão ter várias funções o aposto, mas o mais clássico e o que mais é pedido, claro que tem exceções que eu vou mostrar aqui, é o aposto explicativo.
O que é um aposto explicativo? Vai ser um termo que vai ampliar, vai trazer mais informações sobre o sujeito. Então vamos lá. Quando você diz assim, nossa terra carece de políticas sociais sérias. Ok, mas aí você acrescenta uma explicação. Nossa terra, que terra? O Brasil carece de políticas sociais. Se você tem um termo, uma expressão, uma palavra ou até uma frase que estiver entre vírgulas e isso estiver dando uma explicação, aumentando o sentido, você tem um aposto. Então, está entre vírgulas? Aposto. Agora temos os tipos de aposto. Esse é o primeiro, né? Explicativo. O que é um aposto explicativo? Você tem aqui, ó, a ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Digamos que você fale assim: a ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Ok, mas você tem aqui algo entre vírgulas. Então você tem uma explicação. É a mesma coisa se tivesse entre parênteses, que você teria uma explicação do termo. Você explicou o termo, coloca entre vírgulas. Se colocou entre vírgulas, é um aposto. Mas também tem as pegadinhas. Você tem o aposto enumerativo, que tem as exceções. Pode ser que venha lá a frase, ó, minhas reivindicações são muitas: trabalho, saúde, educação e moradia. Tudo isso aqui é considerado aposto. Por quê? Porque está aumentando o sentido enumerativo. Está enumerando as coisas. Quais são as minhas reivindicações? Trabalho, saúde, educação e moradia. Então você separa por vírgulas e você também classifica como aposto. E a pegadinha das pegadinhas é esse especificativo, que a explicação não vai vir entre vírgulas. Então você tem lá o compositor Chico Buarque de Holanda continua a produzir uma obra representativa. Você poderia ter lá o compositor continua a produzir uma obra representativa. Só que aqui vai ampliar o sentido do compositor. O compositor, quem é o compositor? Chico Buarque de Holanda. Então você especificou, deu nome aos bois. Você não só falou do que ele faz, você falou quem faz. Então você tem um aposto especificativo, está especificando. Não faria sentido, na verdade, não mudaria o sentido se você não colocasse o nome. Mas quando você acrescenta, você tem um acréscimo, deu nome aos bois, você tem aqui um aposto. Ok, gente? Não confundir com o vocativo. O vocativo é o termo isolado da análise sintática. O que é o vocativo? Serve para invocar, chamar, interpelar um ouvinte. Ou seja, tudo que significa um chamamento é um aposto, uma invocação é um aposto. Por exemplo, na frase, Colombo, fecha a porta de teus mares. Quando eu digo, menino, para com isso. Quando eu digo, fulano, compre aquele chocolate. Quando eu digo ciclano, ó, fecha essa porta, eu estou chamando. Se eu tenho um chamamento, é vocativo, vai vir separado por vírgulas, mas não vai vir entre vírgulas. Uma invocação, quando eu digo, ó Deus, isso é uma invocação. Então você tem aí um vocativo. Não confundir com aposto. Aposto é explicação. Vocativo é um chamamento. E esta seria a segunda parte da nossa análise sintática. Lá no nosso vídeo, no primeiro vídeo, eu expliquei para vocês o que é um objeto direto, um objeto indireto e um complemento nominal. Aqui foi aqui. O agente da passiva, gente, é aquela voz verbal. Você tem a voz passiva. Então, o sujeito vai ser passivo. Se você tem um sujeito passivo, você tem o agente da passiva. Ok? Tá vendo? Bem rápido, bem simples, mas que às vezes pode confundir aí na hora de fazer a prova. Vamos mandar também exercícios para vocês e qualquer coisa, estamos aí à disposição para que você possa fazer aí da melhor forma possível, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí contato, manda aí pergunta e a gente vai tentando interagir com vocês.